Olá, sou Cássio Fujisawa, estou no laboratório da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, aqui na área 3, no bloco G. Vou fazer uns experimentos de máquinas elétricas. Agora eu vou fazer o experimento com a máquina de corrente contínua. Então eu vou mostrar como que são as ligações, como que são as conexões para os 4 tipos principais de conexão dessa máquina de excitação do enrolamento de campo, e depois eu vou fazer um teste dela operando como motor para variar a sua velocidade. Para esse experimento, os materiais necessários vai ser então uma máquina de corrente contínua, né? Atrás eu tenho a máquina de corrente contínua conectada ali com a máquina de indução. Eu preciso de 2 fontes de corrente contínua, né? Eu tenho uma fonte aqui de corrente alternada com retificador e uma fonte ali já com retificação lá por trás, e um reostato, que é esse equipamento que eu tenho aqui do lado de cá. Tá? E alguns multímetros em cima para fazer controle ali da tensão e da corrente. Esse é nossa placa ali da máquina de corrente contínua, em que eu estou indicando, tem a explicação aqui de cada borne o que é o que. Então o A, B são esses dois aqui. Aí fala armadura, interpolo, GH, CD, enrolamento de campo, esses dois. EF, esses dois aqui do meio, para enrolamento compound, que seria a excitação composta. E EF1, esses dois aqui do meio e esse último aqui de baixo, seria para enrolamento sério. Esse último JK não é disponível aqui nessa máquina, certo? Então agora eu vou mostrar como que fica a montagem dessa máquina para os 4 tipos principais. Então o primeiro tipo vai ser a excitação independente. Na excitação dependente, a gente vai ter a fonte de campo independente da armadura. Então, isso daqui seria AH, seria a bobina da armadura, eu viria com uma fonte aqui, e depois CD aqui em azul, uma segunda fonte. Então, essa é a forma da gente ter, então, a excitação independente. Segundo tipo de conexão é a conexão em derivação. Então, o que acontece? A gente tem aqui, então, a armadura, vem uma tensão, em paralelo com a armadura, vou substituir esses 2 cabos azuis. Então, para a excitação em derivação, eu vou ter aqui, nesses 2 brancos, é a fonte. Vou colocar aqui, a fonte tem que estar em paralelo com o campo, e o campo vai ter um reostato em série. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, isso daqui eu coloco em paralelo com o enrolamento de campo, então a armadura em campo que está em série. E desse ponto aqui para o ponto D, eu vou colocar um reostato. Então eu venho aqui, passo por um reostato, com esse cabo aqui eu venho, conecto aqui num reostato, eu vou pôr meu reostato aqui atrás, e do reostato eu saio daqui e volto para a armadura. Então essa é a minha conexão. Esses 2 de cima aqui são a fonte. Eu vou ter um terminal aqui da armadura junto com o terminal do campo. Aí o outro terminal do campo, que é o D, vem para o reostato, sai do reostato e vem para a armadura. Então essa é a conexão em derivação. Próxima conexão. Eu vou fazer a próxima conexão, a conexão série. Eu vou manter aqui meu enrolamento de armadura, e a mesma corrente que passa pela armadura vai passar pelo enrolamento de campo, só que a bobina vai ser outra. Então eu vou ter o quê? Então vamos supor que nesse cabo branco aqui eu tenho a chegada da fonte, vem a fonte, sai aqui, então a fonte vem aqui nesse terminal aqui da armadura, sai desse terminal, saindo desse terminal aqui, eu entro aqui na bobina de enrolamento série, que é EF1,
eu saio do F1 e vou para a tensão. Então esses dois aqui, esses dois cabos brancos são os terminais da fonte. Então a corrente vem por esse cabo, sai aqui, passa pela armadura, sai da armadura, vem aqui, passa pelo enrolamento de campo, sai do enrolamento de campo e volta para a fonte. Então esse é o tipo de conexão para o enrolamento série. Agora para o enrolamento composto, eu mantenho, eu vou só mudar aqui uma coisa. Então o enrolamento série, eu tô com o EF1, né? Agora no enrolamento composto eu não vou até o F1, eu vou até o F. Então eu mantenho esse azul, venho aqui, venho no F, e aqui é o meu, então é a parte série do enrolamento composto. Aí agora falta a parte em derivação. Então eu vou colocar esse campo aqui C e D em paralelo ali com a armadura, né? Só que o que eu faço? Eu passo antes pelo reostato. Então eu venho aqui novamente pelo reostato, entro aqui no reostato, saio do terminal do reostato e venho para o D. E o enrolamento D então eu vou ter aqui e sai aqui do C e volta aqui para a armadura. E aí a minha fonte vai estar então conectada nesse terminal aqui A e o outro terminal da fonte nesse terminal aqui F. Então isso é o composta, a excitação composta curta, porque a gente colocou então o campo em derivação, CD aqui, em paralelo com a armadura, tá? Com A e H. Então aqui encerra os 4 tipos de conexão. Vou iniciar agora a montagem então do ensaio desse roteiro, em que eu vou fazer então uma análise ali com respeito à velocidade para algumas variações de parâmetros da máquina, okay? De controle da máquina. Então eu fiz a montagem aqui da máquina de corrente contínua com o motor, eu deixei na estação independente, certo? Então eu tenho uma fonte, vou afastar minha câmera um pouco, eu tenho uma fonte aqui embaixo que vai ser alimentar a armadura, então esse cabo vermelho aqui, esse cabo vermelho vem no enrolamento ali AH que eu acabei de descrever, e esses dois cabos brancos aqui, ele vai medir a tensão da armadura aqui embaixo. A segunda fonte é essa daqui de cima. Essa fonte aqui vai alimentar o enrolamento de campo. E aí o enrolamento de campo eu passo aqui por esse amperímetro aqui para medir a corrente de campo. Aí depois acima eu tenho outros 2 medidores que vai ser a tensão e a corrente que eu não estou medindo aqui embaixo. Okay? Então eu vou ter essas 4 medidas. Começar o ensaio, então eu vou ligar a bancada e partir a máquina, partir o nosso motor. Partir a máquina como motor, seguindo o roteiro aqui. Eu liguei de forma independente, eu coloquei a corrente nominal que é 300 mA no enrolamento de campo, vou colocar a tensão nominal agora que é 220 volts.
Então eu tenho aí 220 volts e 300 mA. Agora eu vou começar então o nosso ensaio. A primeira parte eu vou fazer o seguinte, eu vou variar, vou manter constante a corrente de campo, esse 300 mA, e vou reduzir essa tensão aqui de 219,8 volts, vou reduzir até 140 volts, de 20 a 20 volts. E eu vou monitorar então o que acontece com a velocidade. Então vamos ver a velocidade nessa primeira situação. Então a gente está com mais ou menos 1450, por aí RPM. Se eu reduzir ela, então, a tensão, vamos baixar aí a tensão, ó, para 20, 200, né? 1300 RPM, 180 volts, 1150 RPM, 160, uns 1000 e pouco RPM, 1018 e 140. A gente tem uma redução aí para 877 RPM, certo? Então diminui a tensão, diminui a velocidade. Vamos voltar para os 220. Então temos aí mais ou menos os 220 volts. E agora a segunda parte vai ser então manter essa tensão aqui de 220 constante, e eu vou variar só a corrente de campo. Tá, então a corrente de campo aqui eu vou aumentar aqui para deixar ela 300 mA. Ver se eu consigo deixar mais preciso aí para 300 mA. Então eu tenho 300 mA de corrente, vou baixar ela até 140. E o que acontece quando eu diminuo essa corrente? Então a primeira velocidade inicial ali, que eu já tinha medido, mas vou repetir aí, em torno de 1450, né? Vou baixando essa corrente. Baixei a corrente, aumentou a velocidade para 1500. Vou abaixar mais um tanto a corrente. Posso voltar aqui a tensão, né, para os 220. Mas a velocidade, ó, subiu aí para 1600. Correto? Vou baixar mais aqui a corrente. Velocidade aí 1600. Dá para aumentar um pouquinho aqui a tensão. Então eu posso ir baixando aí até chegar nos... Vou até chegar em 150 mA. A ideia é ver o comportamento. Então o que acontece quando eu chego ali em mais ou menos em 150 mA, eu estou em 1700. Vamos deixar os 220 aqui. Vamos deixar em 140 como está no roteiro. Aí eu tenho aí, ó, 1872 RPM. Ok? Vamos voltar à situação nominal. Aí agora, a terceira análise que a gente faz, eu vou colocar um reostato, e aí a gente vai usar só uma fonte e vai variar essa tensão terminal. Okay? Eu vou parar a máquina aqui. Desligar a bancada e fazer a montagem. Alteração agora para
para a estação em derivação. Finalizei a montagem então em derivação. Vou só mostrar, então eu vou ter uma fonte só. Essa fonte, ela vai ter então, eu vou medir a tensão e a corrente sobre essa fonte. Ela vem, alimenta, o cabo azul aqui alimenta o nosso enrolamento de armadura. Eu estou fechando aqui então um terminal da armadura com um terminal do campo. Em vermelho aqui eu passo pelo reostato. Estou usando um outro reostato, passo pelo reostato e volto para o terminal D ali, enrolamento em derivação, enrolamento de campo. Então, para o enrolamento de campo, ele está em série com o reostato e esse conjunto está em paralelo com a fonte. Aí agora o ensaio é colocar a tensão nominal, né, colocar os 220 volts e reduzir a tensão terminal e ver o que acontece com a velocidade. Então, comparando com os dois casos anteriores. Vou deixar aqui para a gente enxergar aqui a velocidade, a tensão terminal e a corrente. E vou ligar agora a bancada. Aumentar um pouco a tensão aqui e a máquina para partir. Então a máquina já parte. Acrescentei aqui mais uma medida de corrente, que vai ser a corrente somente no enrolamento de campo. Então eu tenho a corrente total e a corrente só do enrolamento de campo, para monitorar esses valores. Então eu vou colocar a tensão nominal de 220 volts. Estou com a tensão ali 221, deixa eu ver se eu consigo colocar mais perto. Aí, coloquei mais próximo de 220. Então agora o ensaio é, primeiro, ver a velocidade, né, nessa situação, e eu vou reduzindo a tensão da fonte. A tensão terminal eu vou reduzindo ela até 180 volts. Então eu vou querer ver como que é o comportamento dessa redução de velocidade. Então eu tenho ali, para essa situação ali, em torno de 1400 RPM. Então não deu 1450, né, mais ou menos. E aí eu vou reduzindo essa tensão. Vou então para uns 200 volts. Então eu baixei aí. A tensão baixou aí para 1300. 1400. Baixou pouca coisa. Vou baixar mais um pouco aí para 180. Em torno aí de 180 volts. E a velocidade está em 1235. Correto? Então esse é o ensaio. Comparar qual que é o comportamento da velocidade para o motor para essas três situações.